Olá, nós estamos continuando com o Evangelho segundo João e ontem nós falamos sobre o Cristo encarnado, o Cristo pré-existente, o Cristo, a palavra, o Cristo eterno, o Cristo divino, a pré-existência de Cristo. E hoje nós vamos ficar no capítulo 1, continuando o verso 4 e verso 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A vida estava nele. O apóstolo João, ele vai dar ênfase de que a vida, a verdadeira vida estava em Cristo Jesus. A vida estava nele, ele que é o autor de toda a criação, o Deus que criou todas as coisas, que por meio de todas as coisas veio e existiram todas as coisas. O apóstolo João disse que esse Deus sublime, majestoso, que transcende todas as coisas, ele se encarna, ele se emana entre nós, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida. Jesus é a vida que veio trazer em face à morte que estava reinando até então. A morte reina por causa do pecado de Adão, reinou a todos os homens. Mas Cristo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Cristo é a vida porque ele tem vida abundante. O ladrão, o inimigo de nossas almas, ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas ele falou que eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E ele é vida porque ele é a ressurreição. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele vai dizer depois: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo depois vai dizer que assim como o pecado reinou pela morte, porque até então o pecado reinando morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A morte de uma vez por toda foi abolida, porque a vida estava nele, ele é a vida. E você também vai ver nas Escrituras que com o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma coisa linda, ele não só destruiu a morte, as Escrituras vão dizer que ele não só destruiu a morte, como ele trouxe à luz, a vida e a imortalidade mediante as boas novas do Evangelho. Ele não só destruiu a morte, veja que ele tem a coisa poderosa de ser a vida, a morte não pode reinar. Ele não só destruiu a morte de uma vez por toda, mas também ele trouxe a luz, ou seja, ele trouxe o aparecimento de vida, apareceu-se a vida resplandeceu, trouxe também a imortalidade mediante o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo João vai dizer depois em suas cartas que aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É por isso que a vida está nele, ele é a vida, e nós precisamos de Cristo Jesus como fonte da nossa vida, como fonte da vida eterna, não só para viver uma vida em abundância, uma vida de imortalidade, uma vida de luz, mas também para que possamos viver os benefícios da ressurreição do Evangelho de Cristo Jesus em nossas vidas. E ele vai dizer também: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz é o contrário das trevas, lógico, claro. E a existência dessa luz, que é absolutamente
absurda, o aparecimento dessa luz, todas as trevas vão se dissipar, todas as trevas vão embora, porque onde há luz há vida, onde tem luz tem alegria, onde tem luz tem abundância, onde tem luz as pessoas podem ter o brilho de uma vida mais ampla, uma vida com V maior, uma vida com dignidade. É isso, a vida eterna, a vida de Cristo Jesus. E a luz resplandece nas trevas. As trevas não podem permanecer diante do poder da luz de Cristo Jesus. E continuando sobre essa luz espiritual, o Senhor mesmo diz na sua palavra, na profecia de Isaías, no capítulo 9, diz que o povo que andava em trevas, ele viu uma grande luz. E essa profecia de Isaías, lá no capítulo 9, se cumpriu na manifestação de Cristo Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia! Essa é a esperança da imortalidade do Evangelho. Quando os homens vivem em trevas, vivem na sombra da morte, a luz do Evangelho, a luz de Cristo Jesus resplandece sobre eles. O povo que andava em trevas. Talvez você esteja andando em trevas por não conhecer a Deus, trevas por não conhecer as Escrituras, trevas por não conhecer a vida, não conhecer o amor, trevas por viver em ódio. Mas saiba, aqueles que vivem na região da sombra da morte, existe uma solução. A luz resplandece para com eles. A luz pode trazer vida, pode trazer amor, fé, esperança. E também Jesus também falou em João no capítulo 8, verso 12, que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue a Cristo Jesus não vai andar em trevas, vai andar na luz da vida, vai andar na luz do amor, na luz da fé, na luz da esperança. Você não tem trevas na sua vida, porque você tem um Cristo Jesus poderoso, aquele que viveu, aquele que ressuscitou, aquele que tem a vida, aquele que tem vida e abundância, e aquele que pode resplandecer a luz nos nossos corações. O apóstolo Paulo diz que quando ele faz referência de Gênesis no capítulo 1, quando Deus fala sobre a criação, o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, porque lá no Gênesis capítulo 1, no princípio da criação, disse Deus, haja luz e houve luz. Aquela mesma expressão, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: assim como Deus diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, o próprio Deus, resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O próprio Deus que disse lá em Gênesis, haja luz e houve luz, Ele também diz para os nossos corações, para o teu coração, para o coração de todos aqueles que buscam a Deus. Ele mesmo diz, haja luz. Para quê? Para que a glória, a iluminação do conhecimento da glória de Deus se revele na face de Cristo. Deus se revela. Deus está dizendo para o coração mais tenebroso, haja luz, haja iluminação do conhecimento de Cristo Jesus, haja iluminação do conhecimento do Cristo Todo-Poderoso. E Paulo também vai dizer em Efésios, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos, porque a luz resplandece nas trevas. Você está vivendo em sombra de morte, você está vivendo em sombra de trevas
em todos os aspectos que você possa imaginar. Mas Deus está dizendo: levanta-te, desperta-te, tu que dormes, porque Cristo vai te iluminar. A palavra de Deus vai entrar na tua vida. A palavra de Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo, o poder da glória de Deus vai entrar na tua vida e você vai reconhecer o verdadeiro Cristo. Não um Cristo somente histórico, mas um Cristo vivo, um Cristo poderoso, um Cristo pessoal, um Cristo que pode entrar na tua vida, um Cristo que pode iluminar as trevas da tua existência e você pode viver a luz com L maiúsculo, a vida com V maiúsculo. Você pode viver a vida eterna agora em Cristo Jesus. E eu acho lindo no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, quando fala sobre os novos céus e a nova terra, o apóstolo João, que teve essa revelação linda do Apocalipse, ele diz o seguinte: a cidade que é reservada para todos aqueles, para os filhos de Deus, diz que ela não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade. Sabe por quê? Porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, é a sua lâmpada. Cristo Jesus, ele não é só vida, não é só luz aqui nessa terra, no meu coração, no seu coração. Ele não é só luz para o nosso andar dia após dia, mas ele vai ser luz para toda a eternidade, até na cidade eterna, até na cidade que não tem fim, na cidade que Deus reservou para os seus. Ele vai continuar sendo a lâmpada. O Cordeiro de Deus é a lâmpada para a nossa vida de agora, para a nossa vida de então e para a nossa vida eterna, porque o Cordeiro é a sua lâmpada e a glória de Deus iluminará para todo sempre. Essa é a palavra do Evangelho, essa é a palavra de Cristo Jesus. Que a luz de Cristo Jesus, que a vida de Cristo Jesus possa entrar no seu coração, porque Deus diz: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, o próprio Deus, não é nenhum homem, não é anjos, não é criatura, não é superiores, não é ninguém nessa terra. Ele mesmo iluminará na face de Cristo o conhecimento de Deus, o conhecimento, porque conhecer a Deus é luz. Ele mesmo vai resplandecer a luz do Evangelho no seu coração, para que você conheça Cristo em abundância e viva a vida em abundância. Que Deus te abençoe e receba a vida em Cristo Jesus pela fé. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que vai receber essa palavra nesse momento, não sei que vida que ela está vivendo, mas esta é a luz do Evangelho. Que a luz de Cristo Jesus possa reinar nesse coração talvez que esteja vivendo sobre um caos de trevas, de sombras de morte. Ó Senhor, que a luz do Teu Evangelho, a iluminação do conhecimento da glória de Cristo possa iluminar esse coração e que essa pessoa possa se levantar dentre os mortos e possa receber essa luz e possa ser despertado pela luz do conhecimento de Cristo Jesus e viver uma vida em abundância. É no nome de Jesus, Pai. Abençoa esta família, abençoa essa vida, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.